Olha, o senhor está fazendo campanha para deputado estadual, mas sua pauta obrigatória numa entrevista é Taubaté. O senhor foi prefeito 8 anos. Seu pai, historicamente, é um prefeito reconhecido na cidade. Sim. Né? Taubaté mudou a partir do principalmente do primeiro governo do seu pai, do Zé Bernardo Ortiz. E sua base eleitoral é Taubaté, sua família, o senhor mora lá. Como é que o senhor avalia o governo José Saldi, que nós estamos chegando agora há 2 anos, né? 1 ano e meio, mais ou menos. Como é que o senhor avalia o seu sucessor, né? O governo do seu sucessor? Olha, como eu disse, eu torço para que as coisas caminhem bem, eu torço. É a cidade que ganha. Eu já disse inúmeras vezes que eu não tenho a intenção de voltar a ser prefeito. Eu acho que preciso ocupar um espaço que é um espaço vazio na Assembleia Legislativa. Eu acho que isso vai ajudar a região e vai ajudar Taubaté. Então torço muito, mas ele se esforça em errar. É um esforço contínuo. Não tem o menor sentido no ano passado, no meio de uma crise de desemprego, a prefeitura com dificuldades porque o desemprego na cidade aumentou, o empobrecimento das famílias aumentou, repentinamente aumentar os próprios salários, o salário da vice-prefeita em 224%, o próprio salário em 15% e o salário dos secretários em 60%. E não contente com isso, ele, ato contínuo, envia para a Câmara um projeto de lei criando mais 100 cargos comissionados. O movimento é o inverso, o movimento é enxugar a máquina para acolher as famílias desempregadas, que estão passando fome nesse momento, né? Ex-funcionários da Volks, funcionários da LG que ficaram desempregados. Taubaté tem uma crise séria hoje de moradores de rua, né? Há uma série de pessoas hoje abandonadas nas ruas que precisam de acolhimento. Quer dizer, e você cria 100 cargos comissionados e única e exclusivamente para acordos políticos, acordos partidários, acordos com Câmara de Vereadores, para obter maioria na Câmara. Quer dizer, é um movimento completamente inverso. Ele criou 100 milhões de reais a mais de custeio com essas duas medidas, né, com aumento de salários de secretários, vice-prefeita e prefeito, com criação de 100 cargos comissionados e outros tantos cargos de funções de confiança, pros estatutários, mas que são cargos que aumentam o custeio da máquina. Eu acho que isso é um completo equívoco. É um equívoco grave. Meu pai sempre me disse, deve ter ouvido ele falar isso em outras entrevistas, sempre me disse isso: filho, a pior forma de corrupção é aumentar custeio, de funcionalismo, porque ninguém percebe, a população não percebe. Se aumenta o custeio para fazer acordo político, para poder colocar dentro da prefeitura muita gente desqualificada, que não tem qualidade nenhuma técnica, só para fazer acordos políticos, você vai inchando e gastando o dinheiro que deveria ser investido na saúde, na educação, na segurança pública, na mobilidade urbana. Então, essa é uma forma de dreno de recursos públicos extremamente danosa, que o ato de corrupção isolado, você tem lá um ato específico, você combate. Agora, isso é permanente, é custeio, é permanente. Então, esse é um grande equívoco. Depois desse grande equívoco, obviamente, eu fiquei mais crítico, porque a prefeitura tinha... O senhor vem fazendo críticas pontuais a diversos atos. Prefeitura... Né? O IPTU, por exemplo, então, o reajuste do IPTU. Mas, claro, você não pode reajustar IPTU no meio de uma crise. O projeto de lei foi enviado ano passado para a Câmara. Você não pode aumentar no meio de uma crise de desemprego, numa crise de empobrecimento. Eu entendo que é importante rever a planta genérica de valores. Claro que é, mas não no meio da crise. Na crise você acolhe, você não pune. Você está punindo o cidadão que fechou o comércio, você está punindo o cidadão que obedeceu às diretrizes, tanto lá do Plano São Paulo, quanto as diretrizes do município, que se sacrificou e agora ele vai pagar mais imposto. Isso é um equívoco sério. E é o cidadão mais pobre. O cidadão mais rico, ele tem condição de pagar o imposto. Ele vai pagar a diferença. Então, você vai aumentar lá no Village, nas áreas mais ricas da cidade, no Jardim das Nações, no Santa Clara, você vai aumentar o imposto dele em mais, sei lá, R$800 por mês. O sujeito que tem uma renda média lá de 15, 18, 20 mil reais, ele vai pagar os R$800 por mês. Mas quem tem um salário mínimo de renda não vai pagar R$200 a mais.
Não vai, porque é muito pesado para ele. E esse aumento de imposto atinge o Parque Três Marias, atinge a Gurilândia, atinge a Água Quente, atinge o Chácara Silvestre, atinge o São Gonçalo, atinge o Santa Teresa. Tá lá. As hipóteses de isenção, Elcio, são muito claras. Residências abaixo de 65 metros quadrados, desde que o proprietário não tenha outra unidade habitacional, então tem que concorrer cumulativamente todos os requisitos, e terreno abaixo de 120 metros quadrados. E o sujeito de 125? E o sujeito que tem um terreno de 200 e uma casa de 70 metros quadrados? Ele não está abrangido pela isenção. Então ele vai pagar, e ele recebe um salário mínimo. Ele vai pagar R$200 a mais de imposto? Isso não é justo. Punir o cidadão que se sacrificou na pandemia, que hoje passa por uma dificuldade muito grande. Não é o momento e não é o jeito de fazer as coisas.